Fala aí, rapaziada. Você está no canal GFUT. Agora vamos às mais novas notícias do futebol. Bora lá? E ontem teve rodada 7 da Champions. E o Kairat perdeu para o Clube Brugge por 4-1. Kairat teve apenas um chute a gol, enquanto o Clube Brugge passou o Serol sem dó. E ontem deu ruim pro City, galera. O time de Manchester perdeu por 3-1 para o Bodo Glimt. Galera. O time norueguês colocou o City na roda. O Bodo Glimt saiu na frente com um gol de Kasper Warsthoger aos 22 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, aos 24 minutos. Apenas 2 minutos depois ele vai lá e marca mais um. E o primeiro tempo termina 2-0 para o Bodo Glimt. O segundo tempo começa e Jens Hauge marca o terceiro para o Bodo Glimt aos 58 minutos. Um absurdo de um golaço, no ângulo, sem chance para o goleiro. Que golaço, hein? Jens Hauge é o nome dele. Logo em seguida, Scherk aproveita uma sobra e diminui pro City aos 60 minutos do segundo tempo. Mas fica por isso mesmo. Rodri, que já tinha amarelo, comete uma falta para parar um lance que possivelmente acabaria em gol e é expulso. E o jogo termina 3-1 pro Bodo Glimt. Um amasso do time norueguês. Que vexame, hein, City? E teve também o confronto do Villarreal e Ajax. E quem levou a melhor foi o Ajax. E de virada, ainda mais. Está aí os gols para vocês verem. 2-1 Ajax. E teve também Tottenham e Borussia. E quem levou essa foi o Tottenham. 2-1. E teve expulsão logo no início do jogo. Daniel Svensson do Borussia foi expulso aos 26 minutos apenas. Isso quebrou todo o time. Teve também Olympiacos e Leverkusen. E o Leverkusen perdeu, 2-0 para o Olympiacos. E o PSG perdeu pro Sporting, galera. Que loucura! O PSG, que teve um gol anulado por falta de ataque já no comecinho, viu o Sporting crescer no jogo e marcar aos 74 do segundo tempo. Lógico, não tem 74 minutos do primeiro tempo. Luis Javier Soares, que marcou e o Sporting saiu na... Kavitsa Kvaratskhelia empata aos 79 minutos. E foi um belo de um golaço, para dizer o mínimo. Mas Luis Javier Soares marca mais um aos 90 minutos. Foi o herói da partida. Que isso, hein, PSG? Tava com o time quase todo titular e perdeu. Sei não, hein? E que temporada faz o Arsenal, hein, meu amigo? São 7 jogos, 7 vitórias. 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. E na última terça de Champions ele pegou a Inter e ganhou de 3-1. Com destaque para Gabriel Jesus, que começou o jogo como titular e não deixou a desejar. Chamou a responsabilidade e cravou 2 gols no primeiro tempo. Gabriel Jesus voltou e já está destruindo. A Inter diminuiu com Petarson 3-1 pro Arsenal em cima da Inter. Você acha que... E o Real Madrid, que estava em crise, voltou a brilhar. Goleou o Mônaco por 6-1. E os jogadores que estavam sendo vaiados pela própria torcida se redimiram. E o que mais brilhou foi Vinícius Júnior, que deu 3 assistências e marcou um gol. Noite mágica para o brasileiro, que estava sendo o mais vaiado do elenco. Mbappé marcou 2 gols no primeiro tempo, o segundo com assistência do Malvadeza. Foi até comemorar com ele. No segundo tempo, mais uma assistência do Vini, colocou para dentro. E logo em seguida, Vini dá uma assistência para Jordan Tese fazer gol contra. E eu digo que foi assistência também. E quem disse que acabou por aí?
Como eu disse, o Malvadeza estava inspirado. Foi lá e anotou o dele também. Um golaço, sem chance pro goleiro. E depois do gol, Vini foi abraçar o novo técnico do Real, Álvaro Arbeloa, que o defendeu e o apoiou muito desde que chegou no clube. É Xabi Alonso. Parece que o Vini precisava era confiança e apoio. Na coletiva de imprensa, Álvaro Arbeloa fez questão de dizer o quão importante Vinícius Júnior é para o Real Madrid, que deu 2 Champions por clube, e que com ele Vinícius iria jogar os 90 minutos, e que iria instruir seus companheiros a procurá-lo mais em campo. E aos 72 minutos, Jordan Teze faz o gol de honra para o Mônaco, com uma falha de Dani Ceballos, que tinha acabado de entrar. E o último prego no caixão foi de Bellingham, que marcou um belo de um gol com assistência de Valverde. Ambos tinham sido vaiados nos jogos anteriores. Na comemoração, Bellingham fez o gesto de encher a cara, em resposta aos rumores de que ele tomava umas e ia treinar cambaleando, se é que vocês me entendem. Teve também Copenhague e Napoli, e azedou pro lado do Copenhague, que teve Thomas Delaney expulso aos 35 do primeiro tempo. Mas também, que entrada é essa, hein, meu amigo? Vermelho aplicado corretamente. E quem saiu na frente foi o Napoli, com um gol de Scott McTominay, aos 39 minutos. Aos 72 do segundo tempo, Joy Larsson empata pro Copenhague nos pênaltis. O goleiro cata, mas rebate pro meio, e Larsson pega o rebote. E o jogo termina 1-1. E o Atlético de Madrid empatou com o Galatasaray, galera. Pois é, o Atlético saiu na frente logo aos 4 minutos com gol de Simeone. Mas para a infelicidade do Atlético de Madrid, Depois disso, o Atlético teve algumas chances, mas pararam no goleiro. Na verdade, só deu o Atlético no jogo, mas gol que é bom, nada. No finalzinho do jogo, o Llorente se redimiu, tirando o segundo do Galatasaray, e o jogo termina 1-1. O Karabakh ganhou do Eintracht por 3-2. E o Liverpool meteu um 3-0 em cima do Olympique de Marseille, com noite brilhante de Alisson. O Liverpool saiu na frente com gol à la Ronaldinho Gaúcho de Dominic Szoboszlai, aos 45 minutos. Que golaço! Em seguida, o goleiro do Olympique marcou contra, mais um do Liverpool. E o Gakpo marcou o terceiro. E o Newcastle ganhou do PSV por 3-0. Newcastle passou na frente aos 8 minutos de jogo, com gol de Ioane Wissa, assistência do brasileiro Joelinton. Aos 30, Anthony Gordon fez mais um pro Newcastle, com falha absurda do zagueiro que acabou adiantando a bola na hora de dominar. Que vacilo, hein? Por fim, gol de Harvey Barnes aos 65 minutos de jogo. E o Slavia Praha pegou o Barcelona. Saiu na frente com o Vasil Kuzey aos 10 minutos de jogo. Não foi gol bonito, mas o que vale é gol, né, não? Do meio pro final do segundo tempo, Firmin Lopes marcou logo 2. Está em alto Firmin, hein? Vem de ótimas atuações e está bem consistente. Olha aí o segundo gol dele. Que golaço! Mas aos 44 minutos, para infelicidade de Lewandowski, ele marcou contra. Que azar em Leva! No segundo tempo, Dani Olmo resolve marcar um golaço de fora da área e marca o terceiro do Barcelona. E aos 70 minutos, Lewandowski se redimiu, ambos para o Barça. E para finalizar, a Juventus venceu o Benfica por 2-0, com gols de Thuram e McKennie. O Chelsea ganhou do Pafos por 1-0 apenas, com gol de Moisés Caicedo. O Bayern ganhou do Union por 2-0,
com 2 gols de Harry Kane. O Athletic Bilbao ganhou da Atalanta por 3-2. E esse foi o resumo da 7ª rodada da Champions. E esse vídeo acaba aqui. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima. Fui!